busquem conhecimento. Busquem preencher o dia a dia de vocês com informações positivas e não ficar só aqui no celular rodando, mas consumir conteúdos que tragam algum ensinamento, principalmente que tragam essa conexão e essa visão para a nossa vida de algo maior, porque muitas vezes as mazelas que a gente passa no dia a dia, as dores, as emoções mal elaboradas, vêm desse vazio que a gente muitas vezes está buscando preencher com coisas externas, com coisas aqui da matéria, e aí a gente entra em frustração, nessa quebra de expectativa, porque as coisas da matéria não preenchem. É um vazio que já foi configurado de fábrica para não ser preenchido com nada que está do lado de fora, e sim com as coisas que estão do lado de dentro. E hoje o assunto é: por que a espiritualidade fala tanto de olhar para dentro? A gente senta ali na frente da entidade, a entidade fala, filho, tem que olhar para dentro. Aí a gente fica, mas como assim? Como é que eu vou olhar para dentro? O que é isso? O que significa isso? Como que eu faço isso na prática, né? Essa insistência que a espiritualidade faz de olha para dentro, olha para dentro, olha para dentro, não é só um jargão místico, mas é uma necessidade estrutural da nossa mente. A gente já nasce com a nossa mente, com o nosso cérebro carnal, a nossa mente aqui da mente humana, programado para olhar para fora, para buscar as respostas do lado de fora. Todos os nossos sentidos, a visão, a audição, o tato, são voltados para o ambiente externo, justamente para conseguir garantir a nossa sobrevivência material. Tem a ver com os nossos instintos animais. Mas nós não somos um animal. Nós não somos um corpo material que carrega uma alma ou um espírito. Nós somos um espírito, um ser espiritual, uma consciência que está tendo uma breve experiência aqui na matéria, porque é aqui que a gente consegue coletar os aprendizados, experienciar aquilo que a gente precisa experienciar. E o problema, como eu falei, surge quando a gente tenta resolver essas dores internas, as nossas dores emocionais, usando essa mesma lógica de sobrevivência material e animal, de instinto animal, de buscar as respostas do lado de fora. E a espiritualidade e a psicologia profunda batem bastante nessa tecla de que o mundo externo funciona como um espelho, ou como se fosse um projetor, onde o meu interno está projetando uma realidade ali. Se você não sabe o que é que está sendo projetado, o que é que está sendo espelhado, a gente passa a vida inteira lutando contra aquelas imagens que a gente está enxergando ali, nas situações, nas pessoas, na relação, achando que o problema é o mundo do lado de fora, as pessoas ou as circunstâncias. E quando a gente não olha para dentro, a gente fica operando, vivendo os nossos dias no piloto automático, guiado pelas defesas que a nossa própria mente cria para não sofrer, ou muitas vezes para se colocar num lugar de vítima, ou se manter ali na zona de conforto, guiado por traumas esquecidos e por condicionamentos, por padrões familiares, por crenças limitantes que às vezes a gente carrega uma vida inteira sem nem perceber, porque está no piloto automático. Então, olhar para dentro é o ato da gente acender a luz nesse projetor e entender de onde vêm essas imagens que estão sendo projetadas do lado de fora. O que é que tem nesse espelho? Que reflexo é esse que está sendo refletido ali nos espelhos do lado de fora, né? De onde vêm essas imagens que estão criando a minha realidade? Mas como que eu vou fazer isso na prática? Esse é um método que exige observação e escuta. Observação e escuta. Não exige que você se isole no topo da montanha ou fique isolado uma semana de todo mundo só meditando, não é isso. Mas exige que você treine um papel específico, o papel de observador imparcial. A nossa consciência, este ser de luz que habita dentro de cada um desses corpos de carne que estão aqui, é um observador imparcial. A nossa consciência é apenas o observador disso tudo que está acontecendo. Quando a gente encarna, é criado o ego, é criado os personagens do ego que estão ligados ao nosso corpo material. A nossa consciência é apenas aquela que observa como o ego se comporta, como esses personagens que a nossa mente cria, o personagem da Karina profissional, da Karina filha, da Karina esposa, da Karina amiga, que são vários personagens que a gente vai criando ao longo da vida. A nossa consciência é quem observa o comportamento desses personagens para aprender, para experienciar, seja através da dor, seja através do amor, seja através da alegria ou do sofrimento. A consciência ela é imparcial, ela apenas está observando e experienciando. Para ela não existe a dor que o nosso ego sente, que esses personagens sentem, a dor da mágoa, da tristeza, da angústia, da depressão.
A consciência está ali, estou observando uma parte de mim sentindo dor. Estou aprendendo. Para ela é isso, a vida na matéria. E aí, como que a gente se conecta com esse observador imparcial? Como que a gente se conecta com essa parcela de nós que não se deixa ser afetada por esses acontecimentos daqui da vida na matéria, né? Primeiro de tudo é diminuir a velocidade. Fazer silêncio aqui. O barulho do mundo externo e da nossa própria mente, esses estímulos constantes, hoje a gente está num momento em que a gente está o tempo todo sendo bombardeado na nossa mente de estímulos, né? Servem como se fossem anestésicos, justamente para a gente se manter aqui, ó, do lado de fora. Cada vez mais do lado de fora. E não encontrar a resposta aqui dentro. Então, para olhar para dentro, o primeiro passo é criar pequenas pausas ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana. Pode ser na meditação, pode ser num momento de silêncio antes de dormir, fazer uma reflexão de como foi meu dia, o que mais me incomodou, o que me atrapalhou, o que foi bom, o que foi ruim, né? Ou simplesmente tirando um momento para respirar fundo antes de reagir a algum acontecimento estressante. Lembra que alguns dias atrás, algumas pessoas estavam aqui que a gente fez um movimento de respiração. É algo muito simples, é a gente fazer uma respiração consciente. Inspira pelo nariz, puxa bem o ar e vai soltando devagar pela boca. Quando você se conecta com esse movimento de respiração, você sai daquela respiração automática que a gente vai fazendo, que é uma respiração curta. E quando a gente fica ligado com a minha respiração, agora eu consigo me voltar para o presente e os pensamentos de autossabotagem, todas essas ondas densas que estão sendo enviadas a todo momento, elas perdem força porque eu estou no aqui e agora. Então a respiração é algo muito importante, que é simples demais, mas que ajuda muito a diminuir a velocidade e fazer esse movimento de silêncio. A outra coisa que é importante para a gente fazer, para a gente se colocar nesse papel de observador, é a gente mapear as nossas reações e os nossos incômodos. O nosso maior laboratório interno são as nossas reações desproporcionais. Quando algo ou alguém te irrita, te frustra ou te coloca num medo paralisante, numa crise de choro, numa irritação desproporcional, ali existe uma gaveta do inconsciente que está trancada e que está pedindo para ser olhada. E aí, qual é o exercício? Ao invés de focar em quem te irritou, no que aquela pessoa fez que te irritou, que te fez você entrar numa crise de choro, que te frustrou, que deu uma reação, aquela que chega a embrulhar o estômago, de ódio que dá, né? A gente para, diminui a velocidade e se pergunta, o que exatamente isso que o outro fez ativou em mim? Por que isso me causou esse embrulho no estômago, essa raiva, ou ferveu o meu sangue na hora ali? Por que isso aconteceu? É se fazer essas perguntas conscientes. A nossa mente, o nosso inconsciente vai liberar informação desde que a gente faça as perguntas. Desde que a gente esteja dispostos a dar o terceiro passo, que é dar nome aos bois, fazer essa investigação. Porque olhar para dentro exige principalmente coragem para a gente encarar aquilo que a psicologia chama do nosso lado sombra. O que é a sombra? É olhar, encarar e reconhecer sentimentos que a gente não gosta de admitir que a gente tem, mas que todo mundo tem. Sentimentos de inveja, de orgulho, de carência, de insegurança, de desejo, de controle, de ciúme. É identificar essa sombra, olhar para esses sentimentos que a gente não gosta de ter, é metade do trabalho. É a gente encarar essas coisas que a gente carrega. E como que a gente vai aplicar isso no dia a dia? Então aqui eu trouxe 2 exemplos principais. Vamos imaginar um cenário clássico do dia a dia, quando a gente está no trânsito ou na fila do supermercado. Imagina que você está no final de um dia cansativo, sexta-feira, 6 horas da tarde, uma fila que não tem espaço para se mexer. Você chega no mercado, é dia 5... e você não tem nada em casa para comer, você tem que ir no mercado. E aí você tá dirigindo naquele trânsito, que não tem nem espaço para se mexer, e alguém te dá uma fechada brusca no trânsito, ou você tá ali na fila do mercado, uma fila quilométrica, e alguém passa na tua frente e fura a fila descaradamente. Aí pronto, já basta, né? Então, o caminho comum que a maioria das pessoas faz é o quê? Olhar para fora. Como que é isso? É a reação imediata e automática. O sangue já ferve, já dá aquele embrulho no estômago, você tem vontade de pular no pescoço da pessoa, tem vontade de tacar uma pedra no motorista que furou a tua frente ali, né? A tua mente foca 100% no estímulo externo, naquilo que acabou de acontecer. Você xinga, você bufa, você espragueja, você xinga até a 5ª geração da pessoa que está ali na tua frente, né?
E aí você passa o resto do caminho pensando em como as pessoas são egoístas, em como as pessoas são mal educadas, que onde já se viu que o mundo tá caótico, que ninguém tem respeito com ninguém, e pronto, acabou a tua sexta-feira, foi por água abaixo. Aí você chega em casa e descarrega o estresse em quem não tem nada a ver com isso, nas pessoas que às vezes estão em casa ali, tipo assim, você chega aí, ó, mete tudo ali, né? Então, qual é o diagnóstico disso? Você, numa situação assim, a gente é reativo. O evento externo, aquilo que aconteceu do lado de fora, a pessoa que furou a fila ou o cara que me deu uma cortada no trânsito, governou e assumiu o poder sobre o meu estado interno. Me descontrolou emocionalmente totalmente. E aí a gente fica brigando com a imagem na tela. Eu fico brigando com a pessoa que furou a fila ou com o cara que me fechou ali. E qual que é o caminho de olhar para dentro diante de uma situação dessa? As coisas elas vão acontecer exatamente igual, não vai mudar nada. Olhar para dentro não significa que as coisas do lado de fora vão mudar. Não, a pessoa vai furar a fila, o cara vai te dar fechado no trânsito igual, do mesmo jeito, o teu sangue vai subir, vai ferver, você vai sentir aquela emoção repentina, porque a gente é um ser humano. Às vezes a gente busca fugir das emoções, mas o caminho não é esse. A gente vai sentir igual. Aquela raiva, aquela emoção, aquela vontade de xingar. Só que em vez de você disparar no piloto automático, da briga, do xingamento, você recua um passo e se coloca na posição de observador. É um processo que dura questão de segundos. E aí você sente o estresse físico ali, sente o estômago embrulhando, o sangue fervendo, a vontade de pular no pescoço da pessoa. Só que em vez de externalizar o xingamento, a raiva, o ódio, a irritação, você respira fundo e segura por 5 segundos a tua reação. É o tempo necessário para aquilo, para o motor parar de ferver. O motor interno, para ele parar de borbulhar. 5 segundos. E aí você olha para o incômodo e se pergunta, por que que isso me deu tanta raiva? É só um atraso de 10 segundos no meu caminho. Ou será que tem alguma coisa mais? Por que que isso me incomodou tanto? E aí você percebe que aquela raiva avassaladora não é pelo motorista em si que cortou a tua frente, mas pela sensação de invisibilidade e de desrespeito que aquela situação causou. E aí a nossa mente inconsciente, ela lê uma situação comum como essa, assim, ela lê da seguinte forma, as pessoas acham que podem passar por cima de mim e eu não posso fazer nada. A gente se sente atacado pessoalmente e internamente. Aí você acessa, nesse momento, quando você se conecta com isso, você acessa uma gaveta interna de impotência, de sensação de desrespeito, que já estava ali. Essa gaveta já existia, ela já estava ali muito antes daquele carro aparecer e cortar a tua frente. A questão é que ele foi lá e ativou aquilo em você. E a liberação disso tudo acontece quando a gente percebe que a fúria que a gente sente ali é com o sentimento de impotência que está guardado, com o sentimento de ser desrespeitado que está ali guardado na nossa gavetinha do inconsciente, e não com o cara em si que foi lá e cortou a nossa frente, mas ele só foi lá e clicou como se ele tivesse lá e ligado num botão que está ali dentro de nós, entende? Então o cara é só um motorista com pressa, às vezes eu não sei o que está acontecendo na vida dele, de repente ele está com uma emergência, tem alguém passando mal dentro do carro, ele recebeu uma notícia horrível, ele está tendo que correr para um lugar porque alguém está passando mal, enfim, pode acontecer várias coisas que expliquem racionalmente uma situação assim e que mostrem que às vezes a pessoa não fez por mal aquilo ali. Mas quando aquilo me gera um sentimento desproporcional é porque aquilo me tira desse lugar assim do bom senso de eu parar e pensar, não, talvez, tá, tem as pessoas, né, vamos, convenhamos, tem pessoas que, sério, mas às vezes é melhor a gente pensar que tem uma explicação racional para aquilo ali, entende? Mas quando a gente tem a reação desproporcional é porque aquilo ativa um botãozinho que já está em nós. E aí a gente consegue pensar, não, eu prefiro pensar que existe uma explicação plausível e que isso não tem nada a ver comigo, né? E aí a gente não pega toda aquela carga densa para nós, né? Então no primeiro cenário a gente consegue, no primeiro cenário, que é aquele que a gente explode, que a gente fica remoendo, que a gente chega em casa e desconta nas pessoas, é como se a gente entregasse todo o nosso controle emocional para outra pessoa que está ali do lado de fora. E no segundo cenário, onde a gente consegue parar, respirar só 5 segundos e deixar as coisas se acalmarem, e fazer esse movimento de olhar para dentro, é como se a gente usasse aquilo que acabou de acontecer como o espelho, aquilo que ele realmente é, né? E para conseguir notar uma fragilidade que a gente já tem. A pressa, o medo de ser passado para trás, às vezes o cansaço acumulado da semana toda, que a gente já está exaurido, de todo o trabalho, de toda a carga, né? Então a gente
Fazendo esse movimento de olhar para dentro, de parar 5 segundos, a gente consegue limpar a nossa própria energia na hora. A gente não pega aquela bola densa de coisa ruim e leva para nós, entende? Como se fosse nosso. A gente não acumula resíduos para o resto do dia, para o resto da noite, para o final de semana inteiro, e é como se a gente reassumisse o comando e o controle do nosso estado interno. É uma coisa tão simples, né? Às vezes a gente acha que tem que fazer um milagre. Mas agora vamos pensar numa outra hipótese. No almoço de família. Imagina que você passou dias estruturando, pensando num projeto que você quer fazer, numa transição de carreira, no emprego que você quer mudar, numa nova vaga, enfim, algo que você quer, uma mudança para a tua vida que você quer colocar em ação ali, você tá super feliz e empolgado com aquela ideia e você quer contar para as pessoas, e aí você chega lá no almoço de família no domingo e começa a contar, ai gente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou colocar isso aqui em prática agora, semana que vem. Aí vem aquele familiar, né, e fala assim, ah, legal, né, mas você não acha que você está sendo meio boba de achar que isso vai dar certo? E aquilo vem dar uma facada no nosso estômago, né? Aquilo cai que nem uma bomba. E aí tem os dois caminhos. Ou ficar do lado de fora, ou olhar para dentro. O caminho comum, que é o automático, que é olhar para fora, a nossa mente foca imediatamente naquilo que a pessoa falou e a gente entra em modo defesa na hora, ou em modo ataque. E a gente começa a se justificar de forma ríspida, a gente leva aquilo pro lado pessoal, a gente tenta provar que a gente está certa, ou simplesmente engole o sapo, fica muda, se retira, mas passa os próximos 3 dias remoendo e repetindo aquela cena ali na cabeça, pensando em respostas melhores que poderiam ter sido dadas, rotulando a pessoa como invejosa, como tóxica, como arrogante, como desanimadora, como sem noção, enfim. E aí a minha energia, ó, despenca. Aquela pessoa ali assumiu o controle do meu equilíbrio interno. Eu dei a ela o poder. E aí eu começo a duvidar do meu próprio potencial. Eu começo a duvidar daquilo tudo que eu estava tão empolgada para colocar em prática, para fazer. Eu já começo a pensar, ai meu Deus, mas será que é por aí mesmo? Será que eu tenho capacidade? Será que aquela pessoa tinha razão? Talvez é melhor eu desistir. Acho melhor eu não fazer isso, entende? Porque a gente sente aquela pontada ali de rejeição, de amargura, de ressentimento e fica alimentando aquilo ali dentro de nós. Mas se a gente resolve ir pelo outro lado, que é o caminho do olhar para dentro, a pessoa vai ser sem noção igual, aquilo que ela falar vai me magoar igual. Lembra que eu falei, as coisas vão acontecer da mesma forma. Aquilo vai me irritar da mesma forma, vai me gerar uma emoção ruim na hora da mesma forma, porque nós somos seres humanos. Não tem como não ter a emoção ruim na hora ali, né? O impacto do momento é inevitável, vai acontecer. Mas em vez da gente pegar toda a nossa energia e focar ali em ficar odiando aquela pessoa, a gente dá um passo para trás e se conecta com o observador, com a consciência. Como? Você percebe no momento que a pessoa falou aquilo e que aquilo te caiu a facada aqui, né? Perfurou o estômago com tudo, mas em vez de rebater na hora, recua, respira 5 segundos, deixa passar, e aí você pensa, ops, cravou a faca aqui. Essa frase mordeu em alguma ferida que eu tenho. Deixa eu ver aonde que foi que isso doeu. E aí eu vou investigar. Você se pergunta, por que que a opinião dessa pessoa tem tanto poder sobre o meu entusiasmo? Será que se eu tivesse 100% de certeza e de segurança sobre aquilo que eu falei que eu gostaria de fazer, sobre o meu projeto, sobre essa mudança, essa iniciativa que eu quero ter, será que o comentário dessa pessoa ia me afetar tanto ou ia passar batido? Quando eu me faço esse tipo de pergunta, que eu estou olhando para dentro, eu descubro que a irritação que eu senti não é porque a outra pessoa foi sem noção, mas porque o comentário daquela pessoa, às vezes, deu voz a algo que eu já tinha dentro de mim. Algo que já estava ali. Talvez no fundo, quando eu me deixo levar por aquela reação, talvez no fundo eu já estivesse com medo de ser uma boba e achar que aquilo não fosse dar certo. Talvez eu tivesse com medo de falhar, com medo de ser julgada, com medo de ser vista, talvez eu tivesse uma necessidade muito grande de aprovação externa, esperando que as pessoas do lado de fora validassem aquilo que eu falei que eu ia fazer, entende? Então, o outro só verbalizou um sabotador interno que eu já tenho, por isso que me atinge tanto. E aí eu consigo assumir e detectar que aquela dúvida já é minha. Nesse momento, aquilo que a pessoa falou perde o poder sobre mim. Porque eu encontrei a raiz, está aqui dentro. E aí você entende que a crítica da pessoa diz muito mais sobre o ceticismo dela
e sobre o fato da pessoa ser sem noção do que sobre a viabilidade em si daquilo que eu disse que ia fazer, sobre esse novo projeto, essa mudança, enfim. E aí, quando eu fico olhando para fora, eu gasto muita energia tentando mudar a opinião das outras pessoas, buscando segurança, buscando validação externa ou remoendo aquilo que a pessoa me falou, quando, na verdade, quando eu me coloco nesse lugar de observador e olho para dentro, eu uso o comentário que a pessoa me direcionou como um diagnóstico psicológico gratuito. E aí você percebe, olha só, eu ainda dependo da aprovação dos outros. Eu ainda tenho insegurança diante das minhas escolhas. Eu ainda dependo do tapinha nas costas aqui para colocar os meus planos em práticas. Então eu preciso fazer o quê? Fortalecer a minha própria validação. Pronto, encontrei uma brecha, vou trabalhar em cima disso. E a irritação termina nesse momento, porque eu tirei o foco do agressor, do que a pessoa me falou, e uso a situação para calibrar a minha própria segurança interna. E para a gente conseguir transformar esse ato de olhar para dentro em um hábito automático, e não apenas algo que a gente faz quando o incêndio já está começando ali lá de fora, a gente precisa criar âncoras de consciência na nossa rotina. Ninguém vira o observador imparcial da noite para o dia se passar 24 horas no piloto automático. Então é como se fosse um treino de musculação mental. A gente tem que repetir, 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 até aquilo se tornar um hábito mental. Essa coisa de dar um passo para trás, respirar fundo, se colocar na posição de observador, fazer essas perguntas, se questionar, entende? Então, como que a gente vai fazer isso? Tem algumas práticas que é justamente a gente se comprometer e ter disciplina e foco para fazer isso no nosso dia a dia, quantas vezes a gente puder. Não esperar a raiva, o descontrole ou as reações impulsivas para a gente fazer isso, mas ir fazendo, criar o hábito de ir fazendo isso ao longo do nosso dia. Então, por exemplo, eu posso me propor a fazer isso todo dia de meio-dia, todo dia de noite. Quando chegar ao final do dia, eu fazer uma avaliação interna do que aconteceu durante o meu dia e do que mais me pegou, do que mais me machucou, para eu fazer essa avaliação. Tá, mas por que isso me incomodou tanto? Onde que isso bateu? Onde que isso refletiu? Ou, por exemplo, chega num momento do meu dia que eu percebo que eu tô com a minha cabeça assim a milhão. Muito pensamento de autossabotagem. Muita ansiedade. Eu tô assim, parece que eu vou explodir por dentro, meu coração vai saltar pela boca, eu não tô conseguindo nem respirar direito. Então esse é o momento que eu preciso focar em fazer esses exercícios. Parar um pouquinho, opa, minha mente tá muito acelerada. Eu tô com a respiração muito curta, então eu vou parar um segundo, vou respirar fundo e vou voltar para o momento presente, me perguntar, tá, onde é que eu tô colocando a minha atenção agora? Por que eu tô pensando nesse monte de coisa? Será que isso é meu? Será que não é? Respira fundo, volta pro presente e pronto. E aí, você para por um minutinho e percebe se o teu corpo tá tenso. Às vezes a gente fica muito tenso o dia inteiro sem nem perceber. Às vezes a gente fica com o nosso corpo duro e a respiração curta de ansiedade, de estresse, por causa dos pensamentos ali, né? E fica ruminando pensamentos de escassez, pensamentos de pressa, pensamentos de auto-julgamento, de autossabotagem, de autocrítica. E só de você parar, conseguir ter consciência daquilo que está passando na tua mente. Opa, minha respiração está curta, muito pensamento de autossabotagem, tem algo errado. Vou parar um minuto e fazer a respiração. Esse já é meio caminho andado. Se você consegue fazer isso durante o teu dia, isso já é metade dos problemas. Não vai resolver tudo, mas já é um passo. Você ter consciência sobre isso. Esse é o modo de desarmar o piloto automático. Quando você faz isso, você consegue construindo um hábito, cada vez tu vai perceber mais que aquilo tudo que estava ali na tua mente não era teu. Quando você volta para o momento presente, é quando você percebe que aquilo lá não era teu. E aí toda vez que alguém fala algo que te ofende, alguém faz alguma coisa no trânsito que te irrita, né, ou que bate aquela necessidade de controlar o que é incontrolável do lado de fora, você aplica o bloqueio de segurança, que é fechar a boca. Alguém falou alguma coisa que te irritou? Alguém fez algo que te incomodou, que te irritou? Fecha a boca. Não fala. Não responde. Não reage. Espera, respira. 5 segundos, respiração. Tá, deixa a poeira baixar. E aí sim, você se faz as perguntas. O que essa situação está me obrigando a curar em mim mesma agora? Qual foi o botão dentro de mim que isso tudo apertou? Por que eu fiquei tão reativa? Por que isso me descontrolou tanto? Isso puxa a energia de volta para o meu centro e impede que eu dê o poder sobre o meu controle emocional, mental,
energético e espiritual para outra pessoa. Quando eu reajo no automático, eu estou dando todo o controle da minha vida para outra pessoa ali. E outra coisa que é legal, que ajuda muito, é escrever. Escrever para diagnosticar. Isso gera um esvaziamento mental. Porque a nossa mente, ela adora contar histórias dramáticas para nos colocar no papel de vítima das situações. E quando a gente se propõe a escrever, a colocar no papel, isso destrói essa ilusão que a mente cria. Então, no final do dia, se teve alguma situação que te tirou do eixo, que te incomodou, que te irritou, pega um papel e uma caneta, não faz no celular, nem no computador, porque esse movimento físico de escrever ajuda a nossa mente, a nossa psique a processar aquilo que ela está jogando ali. E aí a gente vai escrever o que aconteceu de fato. O que realmente aconteceu, e não aquilo que a minha mente está falando para mim que aconteceu. O fato seco, sem adjetivos. O que eu senti na hora? Foi medo? Foi raiva? Foi rejeição? Foi impotência? Por que isso me afetou tanto? Qual gaveta interna do meu inconsciente que isso abriu? Se fazer essas perguntas. É sempre as perguntas difíceis, é sempre sobre nós mesmos, não é sobre a outra pessoa. E por último, mudar a linguagem do dia a dia. A forma como você fala dos seus problemas reforça se você está olhando para fora ou se você está olhando para dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Evitar expressões de projeção externa. Do tipo, o Leonardo me deixou irritada. Esse atraso, essa coisa que aconteceu ali, acabou com o meu dia. E o mundo tá difícil, as coisas são difíceis, o mundo tá um caos, só tem problema, não sei o quê. Fora. E aí a gente precisa substituir por expressões de autorresponsabilidade, que nos tiram do papel de vítima. Como que a gente vai substituir? Em vez de dizer, o fulano me deixou irritada, eu vou dizer, eu reagi com irritação ao que o Leonardo disse. Eu me permiti me desestabilizar por conta daquele atraso que aconteceu ali. Eu acessei o meu medo de falta de controle diante dessa situação. Eu acessei a minha insegurança emocional diante daquilo que o fulano me disse. Sempre se colocando na posição de autorresponsabilidade. Só que o segredo do sucesso é não queira ser perfeito nisso. O objetivo, como eu falei, não é nunca mais sentir raiva, sentir medo, mágoa ou irritação, ou soltar de vez a necessidade de controle. Não. O objetivo é diminuir o tempo que você leva entre sentir o incômodo, ter a reação e perceber o que ele veio te ensinar. Quando a gente está no modo automático, às vezes a gente não consegue perceber o que aquilo veio nos ensinar nem em uma vida toda. Às vezes a gente só vai descobrir quando a gente desencarna lá na colônia no meio das palestras. Às vezes a gente leva anos. Nossa, então era isso que toda aquela situação difícil lá quis me mostrar. Às vezes a gente leva meses, às vezes a gente leva dias, semanas. É sempre o objetivo disso tudo que eu tô falando aqui é diminuir o tempo que a gente consegue captar o que aquilo veio me ensinar, entende? No começo, quando a gente se propõe a observar conscientemente o espelho e a projeção ali do lado de fora, a gente vai perceber a nossa reação, às vezes, alguns dias, algumas semanas depois, né? Mas com o treino, o tempo ele vai encurtando, vai demorando horas, minutos, às vezes até na mesma hora eu já consigo, olha só o que está acontecendo aqui. Meu personagem egóico e inseguro, a Karina de 5 anos, totalmente insegura, desesperada, querendo assumir o controle, está reagindo a essa situação. É sempre diminuir o tempo. Com o treino a gente vai percebendo cada vez mais rápido. E com maestria você consegue perceber no exato segundo em que aquele gatilho acontece e é ativado. E é aí que a gente se liberta. É aí que não me deixei levar pela situação. Percebi o padrão acontecendo e consegui vencer ele antes de entregar o controle para outra pessoa. E aí como que a gente vai saber se a gente está fazendo isso certo ou não? A dúvida mais comum é, será que eu estou olhando para dentro ou estou só remoendo o problema? A diferença entre o autoconhecimento real e a ruminação mental de ficar só remoendo ali, não, mas será que foi isso? Tá, mas e essa dor vem da onde? Tá, mas isso aconteceu na minha infância, tá, mas isso foi porque o fulano me disse aquilo. Porque às vezes a gente cai nessa armadilha também, tá? Então a diferença entre o autoconhecimento real e o resultado prático, né? É quando a gente percebe os principais 3 sinais. O primeiro deles é a perda da reatividade instantânea. Eu paro de reagir.
Vêm os gatilhos, que antes me fariam explodir, vêm os acontecimentos, que antes me fariam perder totalmente o controle emocional e mental, mas agora eu consigo não reagir mais. Eu percebo, opa, eu tô conseguindo mudar. Eu não tô mais sendo aquela pessoa descontrolada lá. Esse é um sinal de que eu estou conseguindo, que eu estou praticando o autoconhecimento real, entende? E quando a gente consegue perceber aquilo, olha só a minha mente aqui querendo repetir aquele velho padrão, já peguei antes mesmo de colocar para fora. Fica aí. E o segundo é a desconstrução das ilusões. Você para de buscar culpados externos para as repetições de padrão e consegue perceber que não existe nenhum outro responsável para o teu bem-estar emocional e mental, energético, espiritual, a não ser você mesmo. Você consegue ter mais clareza da tua própria responsabilidade diante das situações e de cada dinâmica da tua vida. E o terceiro e último é a sensação de espaço e de alívio. Porque a ruminação mental, ela deixa a gente muito exausto, pesado e andando em círculos. E quando a gente olha para dentro de forma verdadeira e honesta, mesmo quando a gente precisa olhar para aqueles sentimentos que ninguém gosta de ter, mas que todo mundo carrega de alguma forma, isso traz uma sensação de alívio, mesmo que seja tendo que encarar uma verdade incômoda sobre mim mesmo. Isso dá uma sensação de, nossa, eu tirei um peso das costas. Saiu toda aquela carga pesada dentro de mim. É como se a gente sentisse que os nós da nossa vida eles estão começando a ser desfeitos. Então, olhar para dentro é o único caminho para deixar de ser um efeito das circunstâncias e passar a ser a causa delas. É o retorno para casa, onde a gente realmente assume a liderança da nossa própria mente e da nossa energia. É isso. Gratidão.